ouvido as testemunhas que têm sido interrogado o acusado, passamos para a fase de debates orais. Deixo claro que normalmente essa fase tem um prazo, né, de 1h30 para cada parte, né, no júri normal. Só que pelo tempo, né, pela atividade aqui, a gente vai dar para as partes, tanto para a acusação como para a defesa, meia hora, e depois mais 20 minutos para a réplica e para a réplica, tá bom? Então, vamos começar com a acusação, depois passamos para a defesa. Iniciando o tempo agora. Primeiramente, eu gostaria de desejar bom dia a todos que estão aqui presentes, em especial para vossas excelências que se sentam aí nos bancos, pois a partir do momento que vocês se sentam nessas cadeiras, vocês estão investidos da competência e de autoridade para julgar, assim tornando-se verdadeiros juízes. Assim como já salientado anteriormente, mas acho válido citar, estamos aqui hoje para julgar a atitude do réu, Antônio Manuel, no qual, no dia em questão, pegou o carro sem consentimento do seu chefe e dirigindo embriagado em alta velocidade, jogou o veículo contra as vítimas Vera Lúcia e Flávia, que sofreram diversos traumas. Vocês podem estar se perguntando, mas isso realmente é uma tentativa de homicídio como está sendo julgado? Pois eu direi a vocês, é sim. De acordo com o Greg, ele explica o dolo eventual, ou seja, a intenção eventual do crime, quando há hipótese do agente desfeito de situações gritantes, onde há possibilidade de ocorrer ou de ter ocorrido uma infração penal enorme, existe a levar o efeito do seu comportamento. E para a classe em geral, é comum que juntar direção perigosa em alta velocidade com álcool resulta em perigo para a vida dos presentes. Já que Bittencourt define o dolo eventual quando a gente não quiser diretamente a realização do crime, mas a ser possível ou até provável, assumindo o risco da produção. Ou seja, quando o médico erra durante uma cirurgia, causando a morte do paciente, ele agiu por culpa. Mas, quando ele deixa de fazer um procedimento por preguiça, ele assumiu o risco da morte daquele paciente. Quando alguém provoca um acidente no trânsito por uma eventual infelicidade, ele agiu por culpa. Mas quando alguém bebe mais do que o limite disposto em lei, dirige em alta velocidade e não tem o consentimento para dirigir aquele carro, ele assumiu os riscos dos seus resultados. Assim adiante, eu gostaria de pedir aos senhores jurados que não se deixem levar pelas palavras bonitas e pela deturpação dos fatos que os meus colegas da defesa posteriormente irão apresentar, como já vem apresentado, na medida em que eles estão tentando diminuir a gravidade das ações do réu, dizendo que a culpa era das vítimas, que foram, até todo momento, inquiridas com até violência verbal, no tom de voz, ao dizer que eram culpadas por estar em cima da calçada, que eram culpadas por não desviar do carro que vinha a alta velocidade para cima deles. Assim, eu gostaria de comprovar a periculosidade dos atos do réu, na medida em que ela estava a 35 km por hora. Assim, insultando a minha inteligência e a inteligência de vossas excelências que se encontram aqui presentes. Ao propor que um carro a 35 km por hora desacelerado por uma subida na qual ele estava percorrendo, após a tentativa de frear, após passar por uma lombada, ainda teria força bastante para arremessar uma pessoa a 4 metros de distância, prender outra pessoa embaixo entre o veículo e destroços de um muro que ele destruiu. Assim como, então, logicamente, podemos deduzir que, como apresentado pela testemunha Tânia, ele não estava a essa velocidade, mas sim a uma velocidade acima da qual ele diz estar. Adiante, eu gostaria de fazer uma exemplificação com os senhores jurados. Caso o réu estivesse nessa velocidade que ele diz estar, em 35, 40 km por hora, dirigindo uma estrada, que é um veículo que tem a massa de 1 tonelada, ao fazer alguns cálculos físicos, podemos chegar que a energia daquele veículo estava em uma
joules. Essa energia é equivalente a cerca de 3 disparos de um rifle AK-47. Ou seja, o réu em questão empreendeu uma força e uma energia semelhante aos disparos de rifle de alto calibre contra as vítimas, que, se não fosse pela sorte, pela proteção de Deus naquele momento, elas não estariam aqui hoje presentes, porque as ações deles seria sim fatal para as vítimas naquele momento. Antes de encerrar minha fala e passar a luz para um outro colega da associação, eu gostaria aqui, diante de todos, diante do conselho de diante de vocês, de agradecer a Deus, porque em toda a minha vida eu nunca tive que lidar com a fome. Eu nunca tive que passar por privação de alimento, por causa do esforço contínuo da minha mãe e do meu pai, que dia após dia, através do seu suor, proviam sustento para mim e para a minha família. Mas agora eu convido vocês a refletir. Como é que fica a situação da senhorita Vera Lúcia? Como é que fica a situação de Flávia? Vamos chamar a senhorita Vera Lúcia. Ela é costureira, realiza o seu ofício dia após dia. E a cada dia em questão, tira o sustento para o seu dia seguinte. E agora, aquela mulher honesta, trabalhadora, que dia após dia tira o sustento do seu suor, foi impedido de realizar suas atividades por causa daquele irresponsável que se encontra ali, bem sentado, sem nenhum dano físico, enquanto ela sofreu traumas psicológicos, emocionais e físicos, carregando sequelas ainda hoje que a impedem de realizar o seu ofício com a dignidade necessária. Por isso, da forma que eu falei que vocês aqui hoje estão impedidos da competência para julgar, vocês também estão investidos com o dever de fazer justiça, o dever de fazer a lei que rege o nosso país, de fazer o direito, aquilo que nos mantém unidos como sociedade, valer. Assim fazer com que aquele homem, aquele irresponsável, pague pelas suas ações. Vamos manter a calma, a defesa, seguir os avanços. Assim é a nossa palavra. Obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar a Excelentíssima Juiz e a todos vocês aqui presentes. E antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de ressaltar uma coisa muito importante que foi dita pelo réu, aqui na Coimbra. Ele disse que ele não tem a intenção nenhuma, nunca, de ferir ninguém. Ele, inclusive, não tem a capacidade de matar uma barata. Mas sabe o interessante? Ele é reincidente por nada mais, nada menos que homicídio. Ou seja, ele já foi condenado, já transitou em julgado, por ele já ter matado outra pessoa. Então, um pouco controverso da parte dele afirmar que para vocês ele não tem coragem nem de machucar uma barata
Eu pediria depois vocês alegarem isso nos debates. Bom, reformado ou não, aí está o estado em que ficou. A defesa alega que essa casa foi reformada, então não tem esses autos, mas aí está o estado em que ficou no momento do acidente. Como é que uma pessoa que não vem em alta velocidade causa esse tipo de dano? E olha que eu estou falando apenas de danos materiais. Sequer mencionei aí os danos que as vítimas sofreram psicologicamente e fisicamente. Seria incoerente da minha parte, da parte de vocês, de qualquer pessoa, acreditar que uma pessoa que não vem em alta velocidade, que não vem a mais de 40 km por hora, que ele acredita nos autos, ele não diz que estava a 35, ele diz que acredita estar a 40 km por hora. Qual a relevância? Como é que eu vou saber que uma pessoa que vem a mais do que isso, como é que uma pessoa que vem em alta velocidade não gera esses danos? Qual a credibilidade de uma pessoa que nitidamente estava embriagado? E por que estava embriagado? As palavras dele, a fala dele, o gesto dele, o andado dele, ele confessou que ele tinha bebido. O teste do bafômetro comprovou. Ah, foi muito questionado. Por que não foi feito o teste do exame de sangue? Pelo simples fato. Além dele ter confessado que tinha bebido, então não foi uma coisa que ele não confessou, ele mesmo confessou que ele tinha bebido, o teste do bafômetro comprovou que ele estava, sim, alcoolizado. O que é que a gente quer mostrar com isso? A testemunha Tânia, ela viu que ele em alta velocidade. Ela viu, além da testemunha ter visto, vocês viram as fotos de como ficou a calçada, como ficou a parede. Então, a materialidade de que sim, ele estava em alta velocidade, está aí comprovada. O que é que a gente quer mostrar com isso? A partir do momento em que uma pessoa pega um carro que não é seu, sem permissão, a partir do momento que essa pessoa faz isso, que ela não tem a devida documentação que é exigida pela lei, que ela está alcoolizada e que ela imprime alta velocidade, é possível sim. Quais são as possíveis consequências que isso vai acontecer? Então, os resultados eram sim previsíveis. E ainda assim, ele assumiu a responsabilidade de produzi-los. Isso é o dolo eventual. Dolo eventual é quando o resultado ele é previsível. Mas sendo previsível, você ainda assim assume a responsabilidade. E ele fez isso. Por isso que ele deve responder pela tentativa de homicídio, que é uma modalidade de dolo eventual. Ele imprimiu alta velocidade, como eu falei para vocês, que está devidamente comprovado. Seria incoerente da nossa parte dizer que ele não estava em alta velocidade, porque as fotos que a testemunha não nega estão aí para comprovar. Seria incoerente acreditar que ele não estava assim, que ele estava alcoolizado, ele disse que ele mesmo admitiu. Que ele, além disso, pegou um carro que não era seu e sem permissão, não houve permissão do dono, foi sem permissão. E ele não tinha devida documentação. Então ele merece sim ser responsabilizado pelo crime da tentativa de homicídio sob dolo eventual. Eu gostaria primeiramente de comentar a defesa aos meus colegas, mas principalmente eu quero cumprimentar e saudar os senhores e as senhoras juízes. Embora os meus colegas já tenham narrado aqui alguns fatos que ocorreram no dia 27 de setembro, eu gostaria de retomar novamente algo que ocorreu nesse dia, mas retomar principalmente a um caso específico, que foi justamente o fato da senhora Flávia Gomes e da senhora Vera Lúcia, ao estar saindo de suas casas, terem sido surpreendidas por um carro que estava em alta velocidade e arremessar a senhora
tenha perguntado tanto a Flávia Gomes e também a Vera Lúcia e a outras testemunhas, se elas foram, como é que Flávia Gomes estava, eu mostro aqui a vocês. Tá certo? Eu mostro. Aqui, ó. Flávia Gomes está aqui deitada enquanto o senhor Gilmar estava segurando ela. Você pode passar, por favor. Ela está bem aqui, ó. Entre o escombro da fachada e o carro. Algo importante que eu quero falar com vocês é que Excelência, essa foto não consta nos autos. essa foto consta no final. Pode. Essa foto consta no final. Pode. Eu peço Eu peço só que depois da acusação possa me dizer a página que está nos autos. Ok? Só para a defesa e os jurados saberem. que a vítima não. Eu posso mostrar para a senhora? Algo também importante que eu quero falar para vocês é sobre a fratura cervical. Que Vera Lúcia alegou aqui. De que está nos laudos, foram comprovados nos laudos. Na página 169, falou a TV, ser comprovado. Houve sim consequências físicas da senhora Vera Lúcia. Ela teve a coluna fraturada, uma fratura cervical, certo? Que está comprovado nos autos do processo. Algo importante também que eu quero mencionar com vocês é que o réu falou que a sua mulher pegou o carro sem permissão, tá? Pegou o carro sem permissão porque a sua mulher estava passando mal, mas isso não é comprovado não, tá? Nos autos do processo. Nenhum momento, não está nos autos. Fala também que não matava nenhuma barata, mas matou uma pessoa porque ele é reincidente. Fala também que não teve a oportunidade de socorrer a vítima porque o pessoal não deixou. Mas se a mulher dele estava passando mal, por que ele não chamou o SAMU para socorrer ela? E olha que isso não está nos autos. Ele não falou que a mulher estava passando mal. Mas hoje aqui ele falou, né? Porque aqui hoje ele inventou um monte de coisa. Distorceu totalmente o que estava nos autos. Excelência, eu peço respeito. Vamos lá, já estou terminando. Algo também que eu gostaria de falar com vocês é que vocês tiverem assim, no momento que vocês for votar, tenham ciência de que a senhora Flávia Gomes estava saindo da sua casa. Elas ainda não estavam na rua, elas estavam saindo da sua casa. Elas estavam na sua calçada. E elas foram surpreendentemente atingidas com a irresponsabilidade do Senhor Antônio Moraes. Todos vocês e todos nós, ao sairmos de casa, a gente quer votar da forma que saímos. A senhora Vera Lúcia e a senhora Flávia Gomes, infelizmente, não votaram na mesma forma. Votaram com lesões graves, físicas e psicológicas. Hoje a gente está julgando isso, para que outras pessoas votem da mesma forma e saírem de suas casas. E que o caso da senhora Flávia Gomes e Vera Lúcia não voltem a ocorrer. Muito obrigada pela atenção de vocês. Continuando agora de falar sobre a minha fala. Nos autos, na página 177, a defesa destaca inacreditavelmente que saber dirigir vai muito além do que possui CNH. No entanto, esse argumento não passa credibilidade. Porque para uma pessoa que diz, no mínimo, ter habilidade para dirigir, deveria saber que dirigir autorizado é sim crime, como praticado no Código de Trânsito Brasileiro. E outra, a defesa alega essa falta de experiência que ele tinha na condução de veículo automotor. E aí eu questiono vocês, que experiência era essa? Que habilidade era essa que ele tinha? A habilidade de pegar um carro, estando alcoolizado, e vir atropelar outras duas pessoas? Isso é ser experiente? Isso é importante ser questionado. A defesa também diz, não, ele pegou um carro porque ele ia salvar sua esposa, que estava doente,
Pronto. Atropelou 2 pessoas inocentes. Aí eu pergunto, que pessoa era essa aí? Que estava simulando atravessar a via pública ou que atravessou? Só o réu viu? Só o réu viu uma pessoa atravessar a via pública? Porque vocês escutaram a testemunha de Tânia, que presenciou todo o ocorrido, desde o momento inicial até o fim. A própria testemunha afirma que há um forte fluxo de pessoas na rua. Direito de falar também. Pela ordem, vamos centrar. E aí, continuando, a defesa alega que ele tinha essa tal experiência e que ele teria tentado desviar de uma pessoa. E aí eu questiono, que pessoa era essa? Só ele viu? Será que isso não era efeito do álcool ou não? Porque se isso fosse verídico, uma pessoa que estava em plena capacidade, que não estava alcoolizada, que era Tânia, teria visto essa pessoa. Ou ela ia contar, não, só estava na cabeça dele essa pessoa. E outra, ele já puxou de outra praticamente. Porque ele Experiência disso, por favor. se você deixar, você vai me Mas é o caso. ele alega nos autos, Peço para a defesa se puder interromper, eu quero esclarecer. nas alegações de vocês. Exatamente. Nos autos, ele diz que vinha uma pessoa. E aqui, inacreditavelmente, eu dou a ele lembrar que era uma criança. Ou, que pena, né? Tu só lembra o que convém. Não, sem dúvida é, só lembra o que convém a eles. Porque nos autos não está. Ele em nenhum momento alegou que era uma criança. E outra, a defesa também diz que Antônio, ele tinha muita experiência. Perceba, tamanha experiência que ele dirigia há muito tempo. Ou seja, há muito tempo ele vinha cometendo crime, né? Já que ele não tinha CNH. Há muito tempo ele vinha, de maneira reiterada, cometendo crime. E aí a defesa alega isso. Só que aí é importante ressaltar que isso pode ser um argumento, enquanto promotor e também sendo fiscal da lei, perceba esse argumento como sendo tanto quanto complicado. Porque é o seguinte, você está defendendo uma pessoa e dizer que ela tinha habilidade e somente isso já era suficiente, isso pode instigar e incentivar que outras pessoas que também estejam na função de Antônio, ou seja, que não tem o CNH e que tem o costume de dirigir embriagado, ou seja, que cometer crime, venha também a continuar a cometer crimes desse modo. Então, temos um pouco de prudência quanto a isso que foi dito e que consta nos autos. Além disso, é também importante destacar que o que deveria ter sido discutido, o mérito que deveria ter sido tratado, não era se ele tinha habilidade ou não de estar conduzindo o veículo. A questão é que ele cometeu um crime, a partir do momento que ele pegou o carro estando embriagado. E que vocês tenham a consciência e façam o que é correto. Por quê? Porque essas pessoas, elas foram pegas de maneira desprevenida. Essas pessoas não esperavam por isso. Poderia ser qualquer um de vocês, a vítima. Poderia ser qualquer um de vocês. Então, ter um pouco de prudência quanto ao que foi narrado. A materialidade do crime, ela se comprovou. Isso está constado, tanto no que foi dito pelos meus colegas, quanto pelo que eu estou dizendo agora. Por isso que nós, do Ministério Público, nós requeremos sim que ele seja responsabilizado pela conduta dele. Ele deve responder pelo que ele cometeu. Qual seja a tentativa de homicídio sob a forma de dolo eventual. Vocês ainda têm 3 minutos, não vamos usar mais. Ok, então eu passo a palavra para a defesa, vocês também vão dispor de 30 minutos para fazer suas alegações a partir de agora. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o juiz, o mérito dele, que é o presidente da República. Gostaria de cumprimentar também os meus amigos do Ministério Público. Ainda que estejamos só desacordo, eu reconheço também a necessidade de trabalharmos com respeito, ainda que alguns não façam o mesmo, por nós e por nosso réu. Gostaria de cumprimentar as defesas que a gente está ao meu lado, o réu, que a gente espera que o julgamento justo, e é gostaria de cumprimentar também os jurados, que aqui fazem um papel fundamental no Tribunal do Júri. Gostaria de lembrá-los também que aqui não tem nada na mão de vocês. Na posse de hoje, vocês têm o papel de decidir a vida de uma pessoa. Aqui estamos no Tribunal do Júri. Ao
função do tribunal do júri é julgar os casos dolosos, como nós dizemos. E aqui já é comprovado que o réu ele sequer deve deixar, infelizmente, do que a acusação alega, nós não estamos aqui para comparar. Mas para demonstrar que o réu minimamente agiu com dolo, seja dolo direto, seja dolo eventual. Além dos fatos, em correção à acusação, o caso aconteceu no dia 24 de julho de 2011, durante a tarde, na cidade de Caruaru. O comandante Antônio, ele atropelou, subiu na calçada, atropelou as duas vítimas, Vera Lúcia e Flávia Gomes. A partir disso, o Ministério Público alega de uma forma tanto quanto equivocada que houve uma dupla tentativa de homicídio. Essa dupla tentativa de homicídio, ela vem de acordo com o suposto história de Paulo, que não aconteceu. Se uma necessidade tão íntima, eu tenho que vir explicar aqui a vocês o que seria essa dupla tentativa de homicídio e o que seria dolo eventual. Bom, a partir do Código Penal, artigo 121, ele trata sobre o crime de homicídio, que seria, de fato, a conduta de matar alguém. No artigo 14, inciso 2 também do Código Penal, trata sobre o crime tentado, que é quando o agente inicia a execução, mas não consegue consumir por alguma circunstância alheia. Dessa forma, demonstra-se que no crime tentado, ele tem a vontade de cometer o delito, mas por algum motivo exterior, externo, ele não consegue. Ele não ocorreu com o réu, porque ele não tinha o intuito de matar. Então, é completamente caracterizado o dolo eventual. A diferença do dolo eventual e da consciente, que é o nome que se enquadra, ela é uma diferença muito sutil, porque em ambas as condutas, o agente ele tem uma previsibilidade, ele tem uma noção do risco que pode ser causado, mas a diferença se dá a partir do momento que no dolo eventual ele age com diferença do resultado. Então, ele tem consciência de que pode causar, de fato, uma conduta delituosa, mas ele não se preocupa. Então, ele age com diferença. Na conduta consciente, ele sabe, ele tem noção, mas ele confia em si mesmo que aquilo não pode ser isso se dá, como já foi dito, uma coisa muito diferente. 10 anos já de foi delegado isso também, mas não tem nenhuma forma que prove que de fato é com dolo eventual. Então, nesse sentido, a delegado também a questão da embriaguez é colocado também um doutrinador que é muito importante, é um jornalista muito importante. No entanto, o Supremo Tribunal Federal fez uma Corte Máxima do Brasil. Ele compreende que o dolo eventual ele só é enquadrado no caso de embriaguez quando a gente bebe para se encorajar a cometer o delito ou, de alguma forma, cometer a assumir o risco, ou seja, o dolo eventual. Como foi comprovado em meu conflito, Antônio ele se embriaga no intuito de cometer essa conduta. Além do mais, a questão do consciente também é comprovada quando se fala da velocidade do carro. Tanto o Ministério Público também traz a questão da velocidade. Traz, inclusive, de forma física, também fisicamente. No entanto, estudos comprovam, fisicamente, que uma colisão total com o carro, o risco de fatalidade, ela aumenta da partir de 60 km por hora, sendo que 90% de chances de a vítima não resistir. Veja, foram duas vítimas, ambas sobreviveram. O que demonstra que, se de fato estivesse uma velocidade muito excessiva, a chance delas terem resistido seria de 10%. E ambas sobreviveram. O próprio réu também fala
cérebro ele se confunde em algumas lembranças no armazenamento de algumas memórias. Que pode facilmente acontecer aqui, no momento em que só temos como base a fala de uma testemunha. Além disso, nós devemos ter um tipo de prova que comprova o dom. Ou qualquer tipo de conduta que tenha realmente seja responsabilizada com o réu. Eu aqui, como defesa, eu assumo que de fato. Eu também estou prometendo que a verdade, não assumo que de fato. Ele agiu com a conduta errada. No entanto, ele agiu com a conduta consciente e não com a então. Então, a partir do momento que ele age a partir do que é proposto no artigo 73 do Código Civil Brasileiro, que reconhece a prática de lesão corporal que possa na direção do negócio e não no eventual. Então, eu gostaria de lembrar que, se não temos prova de fato aconteceu no eventual, nós não podemos julgar uma pessoa sem nenhum tipo de prova. A presunção de inocência do direito penal não é simplesmente um princípio, mas é uma regra que deve ser aplicada diretamente em todo e qualquer contexto. Então, se não houve provas, não tem como alegarmos que a teoria de fato é eventual. Portanto, eu peço que vocês possam analisar, se aplicar o que a gente ganhamos nas partes, se aplicar as provas e principalmente a ausência delas, possam julgar de forma consciente, para que no futuro vocês não possam ter que arcar com o peso na consciência, ficar condenando uma pessoa por um crime que ele não cometeu. Agora eu passar a palavra para Em primeiro lugar, é importante destacar que não houve comprovação nos autos de velocidade excessiva por parte do acusado, como consta na página 176. O Código de Trânsito brasileiro exige que, para haver comprovação de tal verificação com velocidade, deve-se utilizar um aparelho legalmente permitido para tal verificação. Vale salientar que, no presente caso, não há existência desse aparelho legalmente permitido pelo controle para verificar a velocidade do local do acidente. Outro ponto crucial é que o réu estava na velocidade de 40 km por hora, conforme seu depoimento. Vale ressaltar que, próximo ao local do acidente, havia uma lombada, obrigando a redução de velocidade. Adicionalmente, o réu também teve uma decisão e simulou atravessar a rua no instante do acidente, conforme deve documentar na página 180. Também é importante pontuar que, apesar do senhor Antônio Manuel realmente não possuir CNH, ele possui mais de 10 anos de experiência na condução caída. Ou seja, sem o histórico do envolvimento de crime de trânsito. Essa longa experiência dele demonstra que ele possui sim habilidade e conhecimento prático necessários para conduzir tal veículo automotor. Assim, pode aferir que a falta de CNH não pode ser o único meio que ateste a habilidade do condutor do veículo. Tal comportamento de desviar do indivíduo que atravessou a pista e também de diminuir a velocidade perante a lombada demonstra a atenção e a habilidade dele na condução, evidenciando que ele está com pleno controle dessa situação e que o acidente poderia acontecer com qualquer pessoa que estivesse sob as mesmas circunstâncias, independente de possuir CNH ou não. Além disso, também foi relatado no depoimento de Tânia acerca da distância do aviamento. Entretanto, não há como afirmar com exatidão essa distância do aviamento da habilidade, visto que não houve perícia no local. Além de ter, devido ao uso material, não há comprovação desses 4 metros. Ou seja, uma vítima de 52 anos, atravessada 4 metros, poderia receber algo no mesmo dia. Um pouco estranho. Além disso, também deve-se destacar a contradição presente no depoimento de Tânia. Ela relata no seu depoimento perante a polícia que foram 4 metros. Já que, na inscrição, ela relata apenas uma distância razoável, ou seja, trata-se de meras alegações. Não há essa exatidão de distância. Ademais, também pode citar uma possível parcialidade de campo. Por ser vizinhas das vítimas, a mesma relata que estavam próximas ao ocorrido, que não escutou nenhum barulho de carro de velocidade. Como também afirmou que é um forte fluxo de pessoas andando, o que sim poderia acontecer a presença de uma pessoa atravessando a pista. Voltando, também é necessário abordar a questão do equilíbrio. A jurisprudência brasileira tem reiteradamente afirmado que apenas o vapor ou equilíbrio não é o suficiente para comprovar alteração do estudo, não sendo necessário um elemento de prova conclusivo para o Estado de Rio. Eu trouxe também o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que em diversas ocasiões está
como também eles relatam a existência da lombada e a necessidade de redução de velocidade, que foi o que ocorreu. Assim, vou mostrar também para vocês a foto e a acusação ao agir de má fé. Quando percebem que é uma casa já com os tijolos velhos, o muro já estava um pouco velho. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes a pessoa só de encostar em um muro velho, ele já pode cair. Então não é necessário alta velocidade. E a acusação mostrou a casa, a foto da casa já reformada. Eles salientaram que era antes, mas não, isso foi depois do ocorrido. Como também mostraram a foto, não dá para saber que essa mulher é a vítima. A vítima relata que ficou, uma das vítimas, né, no caso, que ficou embaixo do carro. Tânia relata que a vítima ficou entre o muro e o carro. E na foto pode-se perceber que a pessoa está ao lado do carro. Então, há uma contradição. Como vocês podem ver, nós da defesa trouxemos argumentos e não um simples círculo debate, como foi feito pela Colegas da acusação da defesa, gostaria de vir aqui em nome do senhor Antônio Manuel trazer sua defesa. E a princípio, eu gostaria de mostrar as contradições existentes entre as alegações infundadas que foram trazidas aqui pela acusação. A princípio, eles disseram que o réu ele seria reincidente. É bem verdade que existe uma série de anexos nos autos que citam a reincidência, que haveria essa sentença. Como esse daqui, trouxe esse daqui para a nível de exemplo. Se vocês puderem perceber essa parte que está destacada, sem dizer, não tem nenhum valor legal. O documento não possui nenhum valor legal que comprove a residência do réu. Entretanto, eu gostaria de apresentar aos senhores esses dois documentos. Um registro emitido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e uma certidão de antecedentes emitidas pelo Instituto de Identificação do Trabalho de Públicos. Em ambos, nós podemos perceber que não constam nenhum antecedente criminal, que não há nenhum resultado em relação aos maus antecedentes do senhor Emanuel. Se não há como comprovar que houve trânsito julgado, se a ausência da declaração de trânsito julgado não há de se falar em resistência, sendo então nosso réu primário. Além disso, queria apontar algumas contradições existentes na inquirição. A vítima Vera, que alegou ter plena capacidade das suas faculdades mentais, falou que o crime teria acontecido supostamente às 15h30. Entretanto, Pedro Henrique, tanto no seu depoimento e como acostado nos autos, na página 45, a polícia foi acionada às 15h10. Como é que a polícia foi acionada antes da ocorrência do crime? Seria possível isso acontecer? Então, como a vítima alegou com tanta exatidão, com tanta
ou minorar as consequências. Ou seja, antes do julgamento, reparado os danos. Devo lembrar que, tanto nos autos quanto aqui em juízo, o réu, ele contou para a gente que, após o fato, ele foi agredido, ele foi humilhado, ele foi hostilizado pela população. E ainda assim, em nenhum momento, ele quis fugir, ele demonstrou que queria fugir ou que não queria prestar socorro. Pelo contrário, ele ligou para a SAMU e ele mostrou que, acima de tudo, acima inclusive da sua integridade física, estavam os seus princípios, a sua moral, o seu caráter e tudo que ele acredita e que ele afirmou para nós aqui no juízo. Por isso, eu reitero o pedido inicial da defesa de que não é razoável a gente imputar ao senhor Manuel o crime de tentativa de homicídio doloso, visto que não há como dizer que há dolo. Como é que podemos dizer que houve diferença quanto ao resultado do senhor Emanuel? Em nenhum momento ele se despreocupou com as vítimas, pelo contrário, ele colocou em risco a sua própria vida para poder ligar para o SAMU, sabendo que a população estava com muita raiva dele. Por isso eu reitero o pedido da defesa e eu peço que para vocês, jurados, vocês tenham essa razoabilidade, essa proporcionalidade em não imputar esse homem o crime que ele não cometeu. O crime que estamos falando aqui é previsto no artigo 303 do CTB, lesão corporal culposa no trânsito. É isso, muito obrigada. Para vocês, julgados, eu quero finalizar primeiramente pedindo à acusação que se atente aos autos e ao inquirido. Porque quando vocês vêm aqui à frente e diz que nós, na defesa, diz que a inquirição está jogando a culpa para as testemunhas, vocês fazem isso equivocadamente. Porque a gente jamais afirmou que a culpa foi delas. Muito pelo contrário, a gente só fez as perguntas devidas. Para vocês, jurados, eu peço que vocês se atentem ao crime que a acusação fez. Tentativa de homicídio. A gente não vem aqui tentando pintar o nosso cliente como um coitado. Não. A gente só quer que ele seja julgado pelo fato, pelo crime que ele cometeu. Por isso, a gente deseja que vocês se atentem à narrativa, pois a gente pede que ele seja acusado pelo crime que ele cometeu. Lesão corporal. Então, vamos passar para a réplica. O Ministério Público quer fazer uso da réplica? Sim. Então, pela questão do horário, como a gente já tinha acordado antes, a réplica será de 20 minutos. Está aqui. Primeiramente, saúde novamente o início do conselho de defesa, os requisitos, da defesa, Sinceramente, eu não sei onde começar. Com tantas falhas, eu acabei encontrando na argumentação de Vossa Excelência. Primeiramente, em falar da psicologia jurídica, falsas memórias, por que a gente não começa discutindo novamente a questão da presença da suposta criança em cada vez do ator? Me diga, se a gente já pode começar por isso. E como a defesa argumentou tanto que a gente se ateça aos fatos, se ateça aos autos do processo, eu me atenho tanto que na página 61, no segundo tomo do processo, está comprovado o trânsito em julgado da sentença que deixa e torna o condenado reincidente e sendo seu primeiro crime homicídio doloso e com indício de covardia e infâmia, porque foi um tiro nas costas e aí um tiro de misericórdia na cara. Esse ano aqui não tem nada de santo, por isso eu peço que vocês considerem isso no voto de vocês. Em seguida, eu gostaria de aplicar que no artigo 18 do Código Penal, sua parte final, ele fala que ocorre no dolo quem um momento aqui. Quem assume o risco de produzir determinado resultado. Agora me diga, esse homem não assumiu o risco. O cabo chega bebo, pega um carro que não é seu, diga-se de passagem, um carro que não é seu, tem a atitude de sair de uma rua movimentada, que é uma avenida
bairro Salgado, do bairro Vassoural, desculpa. Quem é de Caruaru sabe que é um bairro movimentado, que está bem próximo da feira. Com várias pessoas passando ao redor, correndo risco de atropelar muitas outras. Aí me digam se esse aí não incorreu no risco de cometer o crime e estava totalmente pouco se importando com os resultados que viria a causar. Normalmente, como minha amiga salientou, ele tem uma habilidade médica, pelos outros não. Então, por que, ao invés de correr um carro e bêbado para supostamente salvar a esposa, por que ele não ligou para o SAMU? Ele liga para o SAMU para as vítimas e não liga para a outra mulher, meu amigo? O que é isso? Mas é o seguinte, o dólar eventual fique claro, isso é apenas uma classificação doutrinária, tanto dólar eventual como dólar direto, não são considerados dólar. A ministra, como a nossa colega da falou, fala que o STF tem apontado essa diferença. Eu gostaria de dar um relato da ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, a Ellen Graça, na qual ela fala, abre aspas, o dolo se extrai das circunstâncias do evento, não se necessitando expressa declaração do autor, fecho aspas. Ou seja, o que se comprova o real dolo não é a expressa fala do réu, não precisa dizer, tive vontade, não. Pode dizer lá sinfático, prova isso. O cara sai dele, pega um carro em alta velocidade, numa via pública, correndo risco. E a nossa colega da defesa também falou que existia a placa da lombada e agora a lombada existe. Eu nunca aprendi na aula de escola, e eu acho que vocês também, quando a gente vê uma lombada, o que a gente faz? A gente diminui, meu amigo. A gente não acelera, não. Eu posso provar aqui, enfim, qualquer um queira sair lá fora. É totalmente possível parar um carro a 40 km por hora, mesmo que se desvie. Ele falou, ele tem quando desvia o carro pega a velocidade. Meu amigo, só pega a velocidade. Se você pisar no acelerador, existe um pedal do freio para isso. O que é que eu mais posso alegar aqui? Sim, gostaria de destacar algumas perguntas mal feitas, realizadas pela defesa no primeiro momento. Perguntaram, você escutou algum barulho diferenciado que prove que o carro estava em velocidade? Meu amigo, as testemunhas e as vítimas são o quê? São costureiras, são comerciantes. Nenhuma delas é perita para descobrir a velocidade do carro pelo ouvido, não. E tampouco tem uma régua na cabeça para precisar a distância correta que a pessoa foi arremessada. A gente tem que dar graças a Deus que uma das vítimas saiu respirando, porque se você é jogada a 4 metros de distância e a coisa por mau grado bater na cabeça, a pessoa morre. Graças a Deus não foi isso que aconteceu, por isso que a gente está processando ele por tentativa de homicídio e não por homicídio consumado. É isso. Por favor, excelência. Está executando o réu. Ele desrespeitou meu colega também. Aí ele pode, eu não posso. Não, agora você está bastante louca. Nós não atrapalhamos a fala de vocês. Vocês estão constantemente atrapalhando a nossa. Por gentileza, esperem a fala de vocês. Pela ordem, eu vou passar mais 20 segundos para o seu tempo. Ele nunca, em nenhum momento dos autos, ele alegou que foi uma criança. Eu não sei se você conhece criança, mas acho que todo mundo já viu. Quando acontece um sinistro, quando acontece alguma coisa muito chocante, a criança fica impactada. Uma criança fica impactada. Aí ela sumiu. Ela sumiu e não sentiu nada. Ela não falou nada. Essa criança só existe na imaginação alcoólatra deles. Tantos filhos, que eu não sabia quantos filhos ele tem. Porque ele disse filhos, ele só tem. Vou começar pra ele. Ele, eu não mato, eu não barato, meus valores morais. Mas ele matou uma pessoa, né? E outra, ele confessou estar em liberdade condicional quando ele foi pedido pelo pessoal da Nestra. Aí ele sumiu. A residência some agora. Quando o cara está em liberdade condicional. Também nunca alegou para a mulher passar
Ele fala que eu faço isso para aqui. Mas lá não precisa. Ele é serralheiro ou agricultor. Em nenhuma hora ele virou motorista, que eu saiba. Então, o preço atual, eu não digo também qual é o preço atual da CNH. Se a inflação alterou drasticamente desde 2011. Ele acreditava, só para concluir, ele acreditava estar 40 quilômetros por hora. Tudo isso está baseado nas alegações de produção que estava autorizada. Confessou estar autorizado. O documento ele não deu a cara. Eu fico pensando, isso é justo? É justo que ele possa beber, fazer o que ele quiser, pegar um carro que não é dele, como um inconsequente, um irresponsável pelo que vai se dizer, enquanto as vítimas têm que sair de casa rezando para que nada aconteça na calçada e a porta de casa? Isso é justo para vocês? É justo rezar para sair de casa inteira e voltar inteira, porque Flávia não voltou. Ela voltou com uma haste de metal dentro do corpo dela. Eu queria finalizar perguntando a vocês. Se hoje vocês não condenarem esse homem a cumprir a pena e pagar pelos crimes, pelo tanto de crime que esse homem cometeu, vocês estão condenando a próxima vítima dele. Vocês estão condenando uma pessoa que estiver andando na rua, ou uma pessoa que ainda esteja em casa, a sofrer por ele. Então, um negócio que eu esqueci. Ainda essa última linha de raciocínio, minha colega gostaria de perguntar ao senhor. O resultado de comprovas e ações que por si só já são tipificadas como crime vai ser ingerir da bola, pegar um carro que não é seu, sem autorização, andar sem CNH, dirigir em alta velocidade em uma via pública. E me responde, o resultado dessas ações é mero desatenção, com dever de cuidado, apenas isso? Ou também é um fato consciente e voluntário desde que aqui está presente? Peço que vocês pensem nisso, na hora de dar o nome de vocês. Muito obrigado pela atenção. Bom, a gente está aqui há muitas horas debatendo isso e isso pode ficar um pouco chato, tedioso. Isso que a gente vai ver novamente. Nós vamos trabalhar com vocês o fato de maneira prática. Pois um dos principais, evidentemente, é a distância que a vítima foi atirada no momento da colisão. Se falava em 4 metros. Inclusive, quando elas ficou categoricamente. Então, seria possível mesmo determinar esses 4 metros? Vamos fazer um teste. Você. Vou puxar esse aqui. Acho que é mais ou menos.
Nessa cartinha, inclusive, aquela ali por trás, tem um impedimento quando a gente sofreu um tempo. Bom, essa cartinha ela informa categoricamente que a chance de sobrevivência de alguém que é atingido por um carro em alta velocidade, o que é alta velocidade? A partir de 5 km por aí, 5 km por aí, é de menos de 2%. A chance de sobrevivência de alguém que é atingido por um carro a baixa ou média velocidade, ou seja, 40 km, 30 km para baixo, é por volta de 10%, oportunidades de forma 5%, oportunidades de forma ainda menos. Por que a gente vai concluir isso? Primeiro, um dos argumentos principais é que o carro estava em alta velocidade. Entretanto, o carro estava em alta velocidade e ninguém viu, de fato, que ele estava em velocidade, não foi comprovado. Segundo, não foi comprovado por aparelho. Segundo, o carro estava em alta velocidade e uma estrada que já foi comprovada, já foi afirmada por Santo Antônio, que era acidentada, era horrível. E ninguém escutou nada. Um carro que era antigo, o carro era uma estrada de 2007. Não sei se já viu uma estrada, uma caminhonete. Ninguém ouviu nada. Como as testemunhas e as vítimas no vídeo. E, ainda mais, uma das vítimas foi atirada a 4 metros de distância. 4 metros a gente sabe que não foi. Seria impossível ela discernir se foi 4 metros. Inclusive, no testemunho, bem aqui dentro de vocês, ela afirma que conseguiu discernir a distância que estava, entretanto, ela não conseguiu ver se o seu Antônio permaneceu no local. Então, é seletiva, né? É bem seletivo o que ela viu, o que ela não viu, ela escuta, ela não escuta. Ela escuta o que ela quer, o que ela viu, o que ela quer. Ou melhor, ela vê o que a acusação quer, ela escuta o que a acusação quer. Bom, se ela tivesse estado de trás, de fato, tivesse uma velocidade, elas não estariam aqui hoje. Seria um estudo bem mais simples, porque de fato seria uma tentativa de homicídio ou um homicídio por sumário, porque nós não teríamos uma ou talvez duas das vítimas. E a chance de uma pessoa, especialmente uma pessoa de idade elevada, sobreviver ao impacto em alta velocidade de um veículo é matematicamente, praticamente impossível dela sobreviver, como está na folhinha que vocês viram aqui, 2% de chance de sobrevivência. Entretanto, quando tem uma velocidade menor, a chance de sobrevivência é maior. Se ela tivesse sido jogada 4 metros de distância, né, vai ao contrário de cada um, mas não é o suficiente para matar ninguém. E nós estamos falando aqui, não é que se houve ou não houve, se houve ou não houve, se houve ou não houve, e nós estamos falando, discutindo nesse estudo hoje, é se de fato o senhor Antônio tinha intenção de matar, tinha dólar no plano. Ele não tinha intenção de matar. Ele não tinha intenção de matar ninguém. O senhor Antônio, ele veio pelos olhos, menos. Mas ele é um motorista experiente, que há mais de 10 anos dirige, e ele tem discernimento quando ele pode ou não pode dirigir. Tá certo, ele cometeu um erro, ele não deveria ter estado ao volante. Mas uma situação de urgência, situação que ele estava agoniado pela amada dele, quem é que não iria cometer um erro? Mesmo assim, o senhor Antônio estava a uma velocidade baixa, o senhor Antônio estava atento ao trânsito, tanto que ele desviou da criança, do rapaz, independente da pessoa, simulou atravessar a rua e atravessou a lombada. O que aconteceu? Como o nobre falou, uma sequência de fatos que configuram o crime. Sim, uma sequência de fatos que de fato configuram o crime. Só que são fatos que eram impossíveis do senhor Antônio prever ou, de certa forma, prevenir. Ninguém previne. Se você está dirigindo e uma pessoa atravessa na sua frente, você reage imediatamente. Direção defensiva. A gente aprende diversas horas disso na nossa escola. Direção defensiva. É uma série de fatos que iria ter acontecido com qualquer um, com qualquer motorista, independente da experiência, independente da situação de embriaguez. Não foi uma tentativa de homicídio. Não importa o que a acusação tente afirmar. Nós não temos um homicídio aqui. Nós temos apenas um homem que cometeu um erro. Obrigado.
Data bem, ninguém tem responsabilidade psicológica para poder construir a personalidade de todo indivíduo. Não. Você não está construindo a personalidade, você está construindo uma idealidade em relação ao indivíduo para mostrar nesse júri algo que é mais fácil de se atacar, que é de certa forma vantagem, por assim dizer. É um alvo mais fácil de se bater. E eu mostro como vocês fazem isso na maneira como vocês tratam o depoimento. É o depoimento das vítimas. Porque as vítimas se contradizem várias vezes. Muitas vezes, inclusive Tânia não, perdão, Flávia, ela se contradiz no seu próprio depoimento. Quando ela demonstra que ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela diz que viu uma figura para pesquisar sobre esse tipo. Ou seja, ela sabe isso como? Alguém disse para ela. Mas quando você está abalado, vocês sempre fazem um desprezo, um desdém. Vocês não levam em consideração o que ela quer dizer em momento algum. Mas vocês fazem. Exatamente, meritíssimo. A vítima poderia comprovar que Gilmar a fez por conta da foto. Ou só pessoa. Se a acusação quiser, pode ter uma parte, se vocês concederem uma parte, vocês podem falar um pouco mais, mas aí o tempo é descontado e colocar muito. Ela o fez por meio de outro, não pela própria percepção, pelo testemunho, ou pela própria foto como você diz. E imagino que seja isso. Sim, perdão. Tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar assim? Porque vocês estão o tempo inteiro estudando o dó, mas não é o caso. Agora, vocês constroem uma situação que é mais fácil de atacar ao dizer que ele foi imprudente ao tomar bebida alcoólica a pegar o carro que não era dele. No entanto, ele diz várias vezes aqui, inclusive, que essa permissão já era natural para ele fazer. Porque vocês disseram várias vezes que o dono do veículo, que era o seu patrão, não dava essa permissão. Mas ele disse o contrário. Agora, tem a palavra de vocês e tem a palavra dele. Mas por que as palavras dele não são levadas em consideração? Mas quando temos as testemunhas das vítimas e a própria palavra dele tem contradições que vocês dizem, entre aspas, é bom para a vossa fala, vocês não levam em consideração. Que é ruim, mas é muito tendencioso. É isso. Por favor, eu gostaria de pedir que o tempo pelo qual eles atrapalharam a nossa fala seja restituído. E aí, pessoal, primeiramente eu gostaria de saudar os nossos colegas da promotoria, também os meus jurados, principalmente, obrigado por estarem aqui hoje, e também os colegas da defesa. A princípio, eu gostaria de trazer aqui quem é o Antônio Manuel. Esse rapaz aqui, hoje, simples, trabalhador rural, viveu toda a sua vida dentro de um ambiente rural, onde os seus pais lhe ensinaram todas as prerrogativas para que ele seja um homem bom. Foi isso que aconteceu, não ao contrário do que os promotores estão fazendo aqui no livro do monstro para vocês. Primeiro ponto, ele era e é uma pessoa que gosta sempre de estar presente com a sua esposa, com o seu filho, que eu não sei aonde trouxeram aí que ele disse que tem mais de um filho, acusações estudadas, e ele gostava muito de passar esse tempo de qualidade com sua família. Era uma pessoa totalmente bem vista dentro da comunidade que ele vivia, na zona rural, e por conta disso, justamente, que o patrão dele tinha uma grande confiança com ele. É tanto que o carro estava com ele no momento do fato. Aí viemos trazer aqui e que ele pegou o carro como se ele tivesse roubado, como se ele tivesse
parece que ela está vivendo em um mundo de conturbado, né? Onde não existe a inflação hoje em dia. E que é claro que ela vai utilizar esse argumento, porque ela é uma promotora de justiça, recebe seu salário todo mês. Ao contrário de uma pessoa que tinha o seu salário certo todo mês. Eu trouxe aqui para o senhor o valor da CNH no momento. Não trouxe de 2011 porque não consegui achar nenhuma notícia a respeito da data de 2011. Entretanto, é de 2012, bem próximo ano. E olha, se vocês atentarem aí, o valor é entre R$ 1.173 a R$ 1.340 somente a categoria B, que é necessário para ele, que ele está no mercado. Ou seja, o salário mínimo dessa época, vocês vão se assustar, era R$ 545 reais. Como que uma pessoa que muitas das vezes não conseguia nem o salário mínimo, o mínimo existencial, como é que ele ia tirar das suas despesas? Ele ia deixar o filho dele morrer de fome? Ia deixar a sua mulher passar fome também? Porque trouxeram aqui, certo? Que a mulher dele de vez em quando faz um bico de faxina, certo? Mas ele mesmo disse, era R$50 quando ela era chamada. Agricultor ele, e também de vez em quando pegava uns bicos na serralheria do seu empregador. Minha gente, vocês acham que esses bicos e a agricultura ia conseguir fazer com que ele tirasse a CNH R$ 1.173 no mínimo? Estou botando baixo. Estou botando na margem baixa. É totalmente infundado, gente. Outra coisa que trouxeram aqui é a competência só por ele não ter CNH, ele era totalmente impedido na direção. Eu me assustei também em outra fala, disseram o seguinte, ó, por ele ser agricultor, por ele ser agricultor, ele não seria um bom motorista. Aí quer dizer que se ele for agricultor, porque ele não vai ser um bom motorista. Igual a excelência, nunca fica alegado que ele não é um bom motorista. Falou sim. Por favor, nunca é legal. Se o fato dele ser agricultor, estaria ele ser um péssimo motorista. Você pode conceder uma parte, depois você pode rever o tempo. Se você quiser, há a possibilidade de conceder uma parte para ele dizer. Não, aí depois você ganha um acréscimo. Então você tem mais. Por favor. Tá. Eu trouxe aqui um dado de que apenas 9%, de 9 a 10% dos acidentes hoje em dia que são de pessoas desabilitadas. 9%, gente. Vocês têm noção do que é isso? Do tanto de acidentes que acontecem hoje em dia, apenas 9% é por causa dos desabilitados. Aí quer dizer que só porque ele é desabilitado, ele é uma pessoa imperita. Ele tem 10 anos, 10 anos, não é um ano, meio 3 semestres, não. Ele tem 10 anos de experiência, 10 anos. Aí vocês vêm dizer que ele era totalmente imperito só por causa que ele não tinha CNH. Quantas pessoas não pagam em autoescolas alheias para que consiga a licença para dirigir? Diversas pessoas. Isso é a realidade, isso é dados empíricos, gente. Vocês têm ciência disso. Então, a simples CNH não quer dizer que ele não tem perícia para dirigir. Totalmente infundada. Aí, me trouxeram, durante a fala da manifestação inicial, alguns termos que eu vou reler aqui para os senhores, para moldar a personalidade do nosso réu aqui. Olha, jogou o veículo. Quando ele jogou o veículo, ele jogou o veículo de propósito, pegou da direção e jogou. Não, dos senhores ali, vamos atropelar elas. Não faz sentido. Por preguiça, pela fala do promotor, vocês acham que ele iria sair de casa dizendo, não, olha, porque eu ingeri 3 doses de cachaça, eu tenho preguiça de não beber e agora vou simplesmente sair na rua para atropelar as pessoas. Não faz sentido, ainda mais ele sendo uma pessoa de reputação, no qual a comunidade dele sabia que era uma pessoa disparo de AK. E gente, processo 3 disparos de AK acontecendo aqui. Estão querendo colocar que ele é um monstro, que é uma pessoa que vai fazer um atentado. Minha gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Aí trouxeram também que ele, ao desviar de uma pessoa, bateu em 2. Por causa disso é imperito. E, gente, pelo amor de Deus, ele ia adivinhar que ia ter 2 pessoas na calçada ali, de que ele ia passar uma criança na frente dele, que ele teria que desviar no momento e bater nas 2 pessoas.
tem como adivinhar, é uma situação de emergência, de urgência, assim, de reação, o que mostra até que ele estava sã no momento, que ele conseguiu desviar das pessoas, ou da criança, e por infelicidade do destino acabou batendo nas duas senhoras. Totalmente acidente. Aí também trouxeram de que a criança vista por ele foi fruto do alto. Está onde? No País das Maravilhas, né? Que ele agora está vendo gnome, está vendo bicho. Isso não acontece na vida real, não, minha gente. Ele trouxe no depoimento dele, passou uma criança na frente dele, e ele desviou da criança, tinha um quebra-mola-pode, por isso que ele perdeu o controle do carro. Você sabe quanto é 40 km por hora? 40 km por hora, você pode sim perder o controle do carro. E outro, aí disseram, essa inexistência dessa criança, ninguém soube quem é essa criança, meu Deus do céu. Vem cá, a criança sabia que por conta dela, entre aspas, né, que ela foi um dos fatores que ia ocorrer o acidente. Ela ia sair dizendo, não fui eu que entrei na frente para ele bater. Lógico que não, lógico que essa testemunha não ia existir. Doutor, o senhor tem 50 segundos. 50 segundos. Tá, agora por último eu queria trazer a máxima do indúbio pro réu. Gente, vamos colocar uma situação hipotética. Aqui temos um lado, do outro lado. O Ministério Público com sua força estatal e nós, o Conselho de Advogados, sem nenhuma dessa força estatal. Aí, a partir do momento que o Ministério Público vai no local produzir provas através de câmeras, ele tem essa força estatal, ele pode inquirir o local para que essas provas sejam disponibilizadas. Nós não. Nós temos que pedir ao estabelecimento e caso ele recuse, nós temos que ir lá com ordem judicial. Muito mais complicado de conseguir essas provas. Então, por favor, mesmo o Ministério Público, com toda essa força estatal, ainda assim não conseguiu comprovar 100% de que ele fez uma tentativa, de que ele é culpado por uma tentativa de homicídio. E, por favor, se vocês não tiverem 100% de certeza, o condenem por lesão corporal no trânsito. Obrigado. Encerrando então essa fase dos debates orais, passemos então ao procedimento para julgamento. No tribunal do júri, a função dos jurados, né, de vocês, é dizer se o acusado foi realmente autor do crime, né, e se o que está sendo imputado a ele, né, ou não. A nós, apenas, aqui no caso dos juízes, nós apenas cabemos a posição de presidir o ato, mas são vocês os juízes do fato. Então a gente vai ler aqui os quesitos, né, levando em consideração os debates orais da acusação e da defesa, né. Eu elaborei aqui 4 quesitos, né, para serem votados por vocês. Vocês só vão votar sim ou não, não é? Aqui o oficial de justiça vai entregar para vocês as cédulas com sim ou não, e vocês vão votar quesito por quesito. A gente vai votar quesito por quesito, né? O primeiro quesito sempre é um quesito que vai trabalhar com a materialidade do crime. Então, o quesito, né, levando em consideração o fato, diante de tudo que foi apresentado na sessão, né, no dia 24 de julho de 2011, por volta das 14h35, na Avenida Vassoural, em Caruaru, as vítimas Flávia Gomes da Silva e Vera Lúcia Pereira da Silva foram atropeladas pelo veículo Fiat Strada, causando-lhe lesões descritas nos laudos anexados ao processo, só sobre a materialidade do crime. A segunda pergunta, né, segundo quesito, vencido primeiro, é um quesito sobre a autoria, né? O réu Antônio Manuel da Silva Filho concorreu para a prática do acidente? Sim, né? Ou se não? Sim ou se não? Vencido esse, vamos para o terceiro quesito. Como a gente está falando aqui de uma tese alegada para a defesa, né, pela defesa, de uma desclassificação para o crime de lesão corporal culposa no trânsito, e como a acusação está defendendo a tese de tentativa de homicídio, né, homicídio tentado, a gente coloca um terceiro quesito, que normalmente não tem, né, mas como aqui é um
caso específico de tentativa versus desclassificação. O terceiro quesito diz assim: agindo assim, o réu tentou matar as vítimas. Se vocês disserem que sim, né, se os jurados disserem que sim, é assumido que há uma tentativa de homicídio. Se disserem que não, né, a desclassificação do crime de homicídio, né, os jurados estão automaticamente se dizendo incompetentes, vamos dizer assim, para julgar o restante dos quesitos, e a competência passa para o juiz singular. No caso, seria eu que julgaria o caso especificamente, porque, né, não está mais trabalhando com a ideia de um crime doloso contra a vida. Então, o terceiro quesito é o quesito que vai discutir se há tentativa ou não, né? E o quarto quesito é um quesito genérico, que na verdade sempre tem que existir, que é os jurados absolvem o acusado, Antônio Maciel da Silva Filho. Se absolvem, o jurado está absolvido. Se não, está automaticamente condenado pelo crime de homicídio doloso tentado, né? Homicídio doloso na forma tentada. Então vamos quesito por quesito, né? Aí a gente vai passando a leitura. A acusação e a defesa tem alguma consideração a fazer? Solicito a ordem. Só poderia repetir a segunda pergunta. Agindo assim, o réu tentou matar as vítimas Flávia Gomes da Silva e Vera Lúcia Pereira da Silva. Pela força do artigo 484 do Código de Processo Penal, a gente gostaria de falar que, como a gente se trata de um caso não eventual ou consciente, queremos que a palavra certa não seria tentou matar, mas sim assumiu o risco de matar. Posso completar assim: assistindo assim, o réu tentou matar as vítimas, né, Flávia e Vera, assumindo o risco de produzir o resultado. Vocês concordam? Concordamos. Mas só queria que o senhor esclarecesse um pouco o quarto quesito. Os jurados absolvem o acusado, é um quesito genérico. Ele tem que, se vencido o quesito 3, automaticamente a gente vai perguntar aos jurados se eles absolvem ou condenam. Entendeu? Lá no Código de Processo Penal, lá no 486, lá no 483 diz: os quesitos serão formulados na seguinte ordem: a materialidade do fato, que é o primeiro, a autoria ou participação, que é o segundo, se o acusado deve ser absolvido. Só que, como vocês estão sustentando que há a possibilidade de desclassificação para o crime de homicídio culposo no trânsito, antes de fazer a leitura do terceiro, a gente tem que fazer a leitura da possibilidade de desclassificação. Porque se os jurados desclassificarem um crime para homicídio culposo, eles não podem mais julgar. Entendeu? Então, por isso que tem que ter esse terceiro quesito. E o quarto quesito que é, no caso aqui no Código de Processo Penal, é se o acusado deve ser absolvido. Porque aí os jurados vão dizer se absolvem ou não, eles, né? Mas no caso se absolvem de homicídio tentado, né? Sim, de homicídio tentado. Porque eles reconhecem homicídio tentado e absolvem. Exatamente. Porque se eles reconhecerem homicídio culposo, se eles disserem que o homicídio não é tentado e sim culposo, né, o homicídio não é doloso e sim culposo, melhor falando, eles é que vão julgar. Se eles reconhecerem que é culposo, eles estão dizendo que não são competentes para julgar e eu que vou julgar. Entendeu, né? Vocês entenderam? Mais ou menos. Eu vou passando quesito por quesito, vai ficar mais fácil de entender. Então, eu pediria para o oficial de justiça entregar o sim e o não para vocês. Oi? Para cá. Um sim e um não para cada. Nós não temos uma urna para fazer aqui como Então, eu vou pedir para vocês escolherem o sim ou não, né, dependendo da pergunta, vocês, os jurados, decidirem sim ou não, e eu vou pedir para o oficial de justiça recolher. Primeiro ele vai recolher o voto de vocês, depois ele vai recolher o descarte, né? Só para a gente fazer o negócio não ter macros, vamos dizer assim.
Lembrando que a gente não vê todos os votos. A gente faz uma votação por maioria, vamos dizer assim. Eu vou pegando aqui, se der 4 votos sim, a maioria já vence, eu não vou ler os outros votos. Se der 4 votos não, a maioria do não vence, como é no julgamento normal. Então vamos lá. Primeiro quesito que vocês vão votar é a materialidade do crime. Diante de tudo que foi apresentado nessa sessão, no dia 24 de julho de 2011, por volta das 14h35, na Avenida Vassoural, município de Caruaru, as vítimas Flávia Gomes da Silva e Vera Lúcia Pereira da Silva foram atropeladas pelo veículo Fiat Strada, causando-lhe lesões descritas nos laudos anexados no processo. O Conselho de Justiça vai recolher aí o voto de vocês. Vocês podem dobrar, amassar o voto para não ser reconhecido. Você vai pegar aí. Vamos lá, vamos ler aqui. Um sim. 2 sim. 3 sim. 4 sim. Então, primeiro quesito, os jurados reconhecem, né, que houve aí, né, que as vítimas foram atropeladas e causaram umas lesões nelas. Vamos para o segundo quesito. O segundo quesito é: o réu Antônio Manuel da Silva Filho concorreu para a prática do acidente? É o quesito sobre autoria. Ou, posso dizer também, causou o acidente? Agora você pega a posição. E faça a música. Coloque um voto primeiramente.
Vamos lá. Terceiro quesito. Agindo assim, o réu tentou matar as vítimas Flávia Gomes da Silva e Vera Lúcia Pereira da Silva, assumindo o risco de produzir o resultado. Pega esse cara. Primeiro voto sim. Segundo voto não. Não. Terceiro voto não. 2-1. Quarto voto não. Tá. 3-1. Quinto voto não. Então, o réu, nesse momento, não respondeu todos os quesitos. Então, o réu, ele está absolvido do crime de homicídio tentado, homicídio doloso tentado, e nesse momento passaria para mim, a competência para julgar o caso. Só que, em virtude do tempo, eu vou depois pedir os memoriais aí da acusação e da defesa e vou julgar mais para frente. Brincando, mas nesse caso, assim, em virtude do tempo, não vai dar tempo de fazer essa condenação e a dosimetria da pena seria o caso de fazer agora. Mas agradeço a participação de todo mundo, de todas as equipes, o júri, foi muito bom. Muita gente aqui se revelou, excelentes promotores, excelentes advogados de defesa. Então, parabéns a toda a turma, parabéns aos jurados participantes. Como não são da turma, depois assine a ata. Quem não é da turma, assine a ata para ganhar horas complementares. Ok? Obrigado, pessoal. Boa tarde.